E os títulos do Tesouro, você conhece? Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA+, Tesouro IPCA+, com juros semestrais, Tesouro Educa+, Tesouro Renda+. Olha a quantidade de títulos que nós temos aqui disponíveis no mercado. Você sabe qual deles é o melhor para você? Se você já ficou perdido com esses títulos aqui, assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza absoluta que você vai entender qual que é a diferença entre cada um deles e também começar a entender qual deles é o mais atrativo para você de acordo com os seus objetivos. Bora lá! Fala aí, meus queridos, se você não me conhece, meu nome é Cadu Santos, eu sou planejador financeiro pessoal e contador, CEO da CRK e também sou criador do canal Cadu Finanças. Se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo aqui no nosso canal e deixando o seu like para o YouTube entender que o nosso conteúdo é de altíssima qualidade e recomendá-lo para mais pessoas. Aproveita e me segue lá no Instagram também para você ficar por dentro dos conteúdos que eu posto por lá todo dia para te ajudar a ter uma vida financeira muito mais organizada. Mas, sem mais delongas, bora pro que interessa. Se você não sabe, nós estamos aqui no canal fazendo uma série de vídeos sobre os investimentos, tanto na renda fixa quanto na renda variável, indo do básico para você que é leigo até aqueles conceitos mais avançados para você que já tem um certo conhecimento com relação aos investimentos e quer aprimorá-los ainda mais. Nós já temos pelo menos 2 vídeos dessa série postados aqui sobre os pilares dos investimentos e também sobre renda fixa, que eu vou deixar passando no cardzinho aqui para você clicar e assistir depois, porque no vídeo de hoje nós também vamos falar sobre renda fixa. Porém, sobre os títulos públicos que nós temos, títulos do Tesouro Nacional. E os títulos do Tesouro eles acabam sendo bem legais porque para quem está começando eles são bem atrativos. Isso porque a mecânica de você aplicar ela é muito fácil, principalmente se você tiver uma corretora aí bem bacana, e também a segurança desses investimentos ela acaba sendo maior do que, por exemplo, de um CDB. Isso porque o risco de você perder dinheiro investindo, por exemplo, num Tesouro Selic é só se o Brasil quebrar. O que é muito difícil. Nesse século aqui nós já tivemos algumas crises, a mais severa delas em 2020, na pandemia, e você percebeu que mesmo com essa crise severa, o Brasil não quebrou. Então perceba, é muito difícil para que esse país quebre e, consequentemente, acaba sendo muito difícil você perder dinheiro investindo num Tesouro Selic, por exemplo, que é um título que nós já vamos explicar como é que ele funciona. Mas antes disso, os títulos do Tesouro, eles são títulos da renda fixa. Então a rentabilidade deles é calculada da mesma forma que um investimento na renda fixa qualquer. Então você tem títulos prefixados, onde antes de você investir você já sabe exatamente quanto que o seu investimento vai render, desde que você deixe esse investimento lá parado até a sua data de vencimento. Temos títulos pós-fixados, onde você não sabe exatamente quanto que o seu investimento vai render, mas você sabe qual índice que está sendo utilizado para calcular a rentabilidade desse investimento, como por exemplo a Selic, o CDI, o IPCA e por aí vai. E você também tem os investimentos híbridos, que é uma mescla dos dois anteriores, onde uma parte daquela rentabilidade já vai ser previamente fixada e uma outra parte vai ser pós-fixada. E como é que funciona então cada um dos títulos do Tesouro, Cadu? Bom, o primeiro que nós vamos falar aqui é o Tesouro Prefixado, onde você já sabe previamente, antes de você investir, quanto que o seu investimento vai render desde que você deixe ele paradinho ali até o final daquele período. Então, quando você abrir, por exemplo, o seu banco, a sua corretora, você vai ver que nós temos títulos do Tesouro prefixado, com vencimento lá em 2030, que rendem 12% ao ano, 13% ao ano, 11% ao ano, dependendo da época que você estiver investindo. E é justamente isso que ele vai render, desde que você deixe ele ali paradinho até a data de vencimento. Então perceba que nesse caso, você já sabe exatamente o quanto que o seu investimento vai render. E essa palavrinha ela é muito importante. O segundo título que nós temos aqui é o Tesouro Prefixado com juros semestrais, onde a cada semestre, uma vez a cada 6 meses, você recebe uma parte ali dos rendimentos do seu título. Dependendo da estratégia que você estiver adotando para os seus investimentos, pode ser que faça sentido para você. No Tesouro Prefixado que eu falei anteriormente, você recebe a rentabilidade do seu investimento apenas no final daquele título, na data de vencimento dele. Já no Tesouro Prefixado com juros semestrais, semestralmente você vai recebendo ali uma parte da rentabilidade do seu investimento. Essa acaba sendo a principal diferença entre esses dois títulos. O terceiro título que nós temos aqui é o mais conhecido de todos, que é o Tesouro Selic. É um investimento pós-fixado, onde você só sabe quanto que seu investimento rendeu exatamente na data que você estiver fazendo o resgate. Mas, ainda que você não saiba exatamente quanto que o seu investimento ele vai render no fim daquele período, você sabe qual que é o índice que está sendo utilizado para calcular a rentabilidade dele, que nesse caso aqui é a Selic. A Selic é uma sigla para Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Você não precisa saber exatamente o que significa essa sigla. Você precisa saber apenas que a Selic é a taxa básica de juros aqui da nossa economia. Ela é determinada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, que vai definir ali se ela vai subir ou vai cair. O que você precisa saber exatamente é que quanto mais alta a Selic tiver, mais o seu investimento vai render, caso você invista, por exemplo, no Tesouro Selic. Quanto mais baixa ela tiver,
menos o seu investimento vai estar rendendo com o passar do tempo. Então, toda vez que você vê no jornal, por exemplo, ou numa publicação de rede social dizendo que a Selic subiu ou que a Selic caiu, e você tiver algum investimento no Tesouro Selic, saiba que o seu investimento está sendo impactado com aquela notícia. E o Tesouro Selic, apenas a título de curiosidade, é um dos investimentos que você faz onde você simplesmente não perde dinheiro. Então, cada vez que você olha ali o seu aplicativo do banco ou da sua corretora, você vê que o seu saldo está um pouquinho maior do que estava no dia ou na semana anterior. E justamente por conta disso e por conta da segurança que ele te traz, é que ele acaba sendo o primeiro investimento de muitas pessoas. Quando elas querem começar nos investimentos, normalmente elas começam pelo Tesouro Selic, porque ele é bem simples e ele é bem seguro. E o quarto título que nós vamos trazer aqui do Tesouro Nacional é o Tesouro IPCA+, que é aquele tipo de investimento com rentabilidade híbrida, onde uma parte do seu investimento ela é pré-fixada. Então, quando você for investir, você vai ver que lá tem Tesouro IPCA mais 5%. Esse 5% é pré-fixado, ele não vai mudar. O que vai mudar é o valor do IPCA, que é o que você não sabe exatamente ainda. Você não sabe quanto que vai ser a inflação aqui do Brasil nos próximos 2, 3, 4 anos. O IPCA é justamente o índice que mede a inflação. Mas você sabe que independentemente de quanto for a inflação nesse período, você vai receber 5% acima dela. Se a inflação aqui no Brasil for de 7%, você vai receber os 7% da inflação mais os 5% prefixado. Se for 8%, você recebe os 8% da inflação mais os 5% prefixado. Deu para entender? Mas nesse título aqui, você só recebe essa rentabilidade desde que você deixe esse investimento paradinho lá até a data de vencimento daquele título. Já no Tesouro IPCA+, com juros semestrais, que é um outro título que nós temos dentro do Tesouro Direto, a mecânica dele é parecida com o Tesouro Prefixado com juros semestrais, onde a cada 6 meses você recebe uma parte ali da rentabilidade do seu investimento. Dependendo da estratégia que você estiver adotando, pode ser que faça sentido. E cada um desses títulos do Tesouro também é importante você entender que eles têm seguranças distintas. O Tesouro Selic ele é considerado o investimento mais seguro do Brasil. Isso porque ele não está exposto, por exemplo, a um risco de mercado, que é aquela oscilação do valor do título. Então, no Tesouro IPCA+, pode ser que quando você for investir, aquele título esteja valendo, por exemplo, R$100. Mas quando você for vender o seu título, ele esteja valendo apenas 90, 95, 85, enfim, pode ser que ele esteja oscilando para baixo. Então, a possibilidade de você perder dinheiro investindo no Tesouro IPCA, ela existe, muito mais até do que no Tesouro Selic. Então, só invista no Tesouro IPCA se você tiver algum nível de conhecimento com relação a, por exemplo, a economia do Brasil. Nós já tivemos casos de clientes chegando aqui na CRK, que é a minha empresa de planejamento financeiro pessoal, que investiam no Tesouro IPCA e não faziam ideia nenhuma do que significa esse título. Olhavam apenas para a rentabilidade dele. Então, não cometa esse erro, porque isso pode fazer você ter bastante prejuízo com o passar do tempo. E além desses do Tesouro Prefixado, Tesouro Selic e Tesouro IPCA, que são mais conhecidos por já serem um pouco mais antigos, nós temos alguns títulos que foram criados um pouco mais recentemente, como por exemplo o Tesouro Renda Mais, que é uma espécie de previdência dentro do Tesouro Direto, onde você define um valor que você gostaria de receber na sua aposentadoria ali para financiar os seus gastos mensais, receber esse valor por mês, e você já sabe também quanto que você precisa ter investido no Tesouro quando essa data de aposentadoria chegar, para que você receba esse valor todos os meses na sua conta. Você consegue dentro lá do site do Tesouro Direto fazer uma simulação, onde você vai colocar lá a data que você gostaria de se aposentar e também o valor que você gostaria de receber todos os meses. Dessa forma, o próprio site do Tesouro já vai te dar ali quanto que você precisa ter investido quando essa data chegar e quanto que você precisa investir todos os meses desde o momento presente até essa data. E assim você consegue montar a sua estratégia de investimentos com base nessa simulação, sabendo exatamente quanto que você precisa poupar por mês para chegar nessa data com esse valor. E aí o título do Tesouro Renda Mais vai te pagar esse valor por mês durante 20 anos. Então, durante 240 meses, você vai receber esse valor de acordo ali com o que você estipulou previamente. Acaba sendo um tipo de título bem interessante e bem legal, principalmente para você que já gostaria de pensar na sua aposentadoria desde já e não gostaria de investir, por exemplo, numa previdência privada. E além do Tesouro Renda Mais, nós temos um título muito parecido com ele, que é o Tesouro Educa Mais, onde você define o valor que você gostaria de receber todos os meses, entretanto, em vez de receber esse valor por 20 anos, você vai receber por apenas 60 meses, ou seja, 5 anos. Esse valor, a intenção dele é financiar os seus estudos. Então, se você quiser fazer uma faculdade, por exemplo, e você quiser receber todos os meses o valor ali de R$800, R$1.000, R$1.500, dependendo do valor da mensalidade, você consegue fazer também uma simulação no site do Tesouro Direto, colocando a data que você gostaria de iniciar os seus estudos, e lá ele vai te dar exatamente quanto que você precisa ter investido para receber esse valor todos os meses. E assim, você também já sabe previamente quanto que você precisa investir desde o presente momento em cada um dos meses até que essa data chegue para você ter esse montante lá na frente.
É bom ressaltar que tanto o Tesouro Renda Mais quanto o Tesouro Educa Mais são reajustados pela inflação. Então, mesmo que a inflação no Brasil seja alta durante esse período em que você estiver investindo, o seu investimento ele vai sendo reajustado. Dessa forma, o seu dinheiro não vai perder o valor de compra dele com o passar do tempo. Isso é muito interessante de você saber também. E uma outra coisa que você também precisa saber é que os títulos do Tesouro eles não são cobertos pelo FGC. E se você não sabe o que é o FGC, assiste o nosso vídeo sobre renda fixa que lá eu te explico exatamente o que significa esse fundo. Mas, ainda que os títulos do Tesouro não sejam cobertos pelo FGC, isso não é tão ruim quanto parece. Isso porque, mesmo que você não seja coberto pelo FGC, para você perder dinheiro investindo no Tesouro Selic, por exemplo, é só se o Brasil quebrar, como eu falei lá no começo do vídeo. Então, mesmo que não seja coberto pelo FGC, o título do Tesouro ele ainda acaba sendo um título muito seguro, principalmente aqueles que não sofrem com as oscilações do mercado, como o Tesouro Selic, por exemplo. Mas se mesmo assistindo esse vídeo aqui você ainda está perdido e não sabe exatamente como você pode fazer para iniciar no mundo dos investimentos, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, entre em contato com a minha equipe da CRK por WhatsApp, agende uma reunião gratuita aqui conosco que eu vou te apresentar como que funciona o nosso planejamento financeiro. Eu vou te mostrar na prática como que você pode fazer para montar uma estratégia de investimentos de acordo com o seu perfil de risco. Eu vou te mostrar como que você pode fazer para montar uma carteira de investimentos extremamente alinhada com o seu perfil de investidor, sua tolerância ao risco e os seus objetivos para o futuro. Tenho certeza absoluta que nós vamos poder te ajudar e muito nessa missão. Clica aqui no link, entre em contato com a gente que vai ser a melhor decisão da sua vida. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse é o momento. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo e me segue lá no Instagram se você ainda não me segue, que por lá eu posto bastante conteúdo bacana. Eu volto na próxima semana com mais um vídeo de altíssima qualidade para te ajudar no mundo dos investimentos, mas se você não quiser esperar até lá, você pode maratonar os outros vídeos que nós já temos postados aqui no canal, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Até o próximo vídeo.